Amém. Salmo 119, versículo 83, diz assim: embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Amém? Podem sentar, irmãos. Pediria a todos os irmãos que se encontram do lado de fora do templo, para que assumam seus lugares no interior do templo, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é um texto que eu já conheço há algum tempo, e hoje eu estive estudando sobre ele, refletindo sobre ele, e vendo aqui, através dessa analogia que o salmista faz, o quanto que ele valorizava, amava a palavra de Deus, os decretos de Deus, de maneira que ele se comparou a um odre na fumaça. Para você entender o que o salmista aqui está querendo dizer, está querendo falar, vamos primeiro mostrar o que quer dizer um odre. O que significa um odre? Odre fala de um recipiente, normalmente feito de couro de camelo, de ovelha, de bode. E o animal que se tornaria ou se tornará esse odre, uma coisa é fato: ele vai precisar morrer. Porque não tem como você fazer o odre de uma ovelha, de um camelo, e ele continuar vivo. Então isso é fato, ele vai ter que morrer. Depois do animal morto, a pele é retirada da carne ali, né? É retirada. Porém, alguns pedaços de carne ainda ficam grudados na pele, no couro do animal. E não há condição daquele couro ainda se tornar um odre, porque aqueles pequenos pedaços de carne que está grudado no couro, se ele entrar em contato com qualquer líquido que for ser colocado dentro desse recipiente, esse líquido vai estragar. Então, antes propriamente dito dele se transformar num odre, ele passa por um processo. E o primeiro processo é esse, é o processo da imolação, ou seja, o animal tem que morrer primeiro. Depois você tira a carne, o couro da carne do animal. E depois disso você faz o quê? Entra na etapa da purificação ou da limpeza do animal. E como que normalmente isso é feito? Usa-se muitas vezes uma faca para raspar o couro. Usa-se em alguns lugares até mesmo pedra. Ou outro tipo de ferramentas para alisar o couro de maneira que todo tipo de carne que esteja ali tenha sido tirada, para que ele possa se adequar ao ponto de se aproximar, porque ainda tem outra etapa a ser feita, né? De se aproximar para ser feita o odre. Então ele passa pelo processo da limpeza, da purificação. Agora ele vai passar pelo processo do curtimento, ou seja, ele vai ser curtido. Normalmente, irmãos, para esse processo ser feito, utiliza-se sal ou algum tipo de elementos que normalmente o pessoal dessa época utilizava para fazer esse tipo de procedimento. Mas quando não, essas peles elas eram colocadas dentro da tenda. E dentro da tenda, irmãos, é onde era feito o alimento, aonde muitas vezes estava ali também a lareira, né, para aquecer o ambiente, porque em muitos lugares eram frios. E aquela pele, ela era exposta diante daquela fumaça. E a fumaça, quando batia naquele couro,
o couro começava a enegrecer. E ele ia perdendo um pouco a sua elasticidade, e ele ia se tornando cada vez mais rígido. E o texto aqui me chama a atenção que a fumaça aqui, ela não está sendo vista como algo muito positivo. Ela está sendo vista aqui como algo que está trazendo sofrimento, que está trazendo angústia. Porque assim, tudo na vida, irmãos, tem que ter um ponto de equilíbrio. Se deixar secar demais, aquela pele também não servirá para se transformar num odre. Porque o odre, ele tem que ser um pouco, flexível. Porque se ele não for flexível, e acontecer de ter que colocar o vinho dentro desse odre, o que vai acontecer com esse recipiente? Ele vai rachar por causa da fermentação e o líquido que está dentro do odre vai vazar. Então, quando a pele do animal ela fica exposta por um longo período de tempo, ela começa a perder aquele equilíbrio ou aquele ponto necessário para se construir um odre. E o salmista, ele fala assim, olha, embora eu seja como um odre na fumaça. Ou seja, embora eu fique exposto diante da fumaça, de maneira que eu venha enegrecer, de maneira que eu venha perder a elasticidade, mas uma coisa eu não perco, uma coisa eu não esqueço, que são os teus decretos, que é a tua palavra. Me chamou muita atenção isso, porque, irmãos, o teu sofrimento, a tua angústia, a tua provação, jamais poderá ser colocado como desculpa para você esquecer tudo que Deus disse que vai fazer na tua vida. Jamais você vai poder colocar como desculpa os teus problemas pessoais ou os teus problemas interiores, dizendo, olha, me sinto como odre na fumaça, parece que eu já estou me sentindo meio rígido, estou me sentindo meio, seco, porque, irmãos, algo que está seco vai rachar. Se você vê alguns lugares, quando a gente observa aí em vídeos, mostrando determinados tipos de geografia, onde a seca está dominando, como é que fica a terra? Toda rachada. Aí eu pergunto, dá para você jogar semente numa terra dessa e esperar que venha germinar, crescer, frutificar? Não, por quê? Porque não é um terreno próprio para se fazer uma boa semeadura. Presta bem atenção, irmãos. Não permita que o problema e as lutas desta vida te faça ficar seco espiritualmente. Te faça ficar rígido espiritualmente. Nós precisamos, irmãos, ter resiliência. Já ouviu falar dessa palavra? Resiliência. A resiliência é isso. É que nem uma palmeira. A palmeira, irmãos, ela fica rígida. Ela fica flexível, sim ou não? Ela chega aí quase no chão. Porém, ela não sai da posição. Apesar da sua flexibilidade, ela não sai da posição. Por quê? Porque ela tem fundamento. Por quê? Porque ela tem raiz. E quando a gente tem raiz, é sinal, irmãos, que a gente tem palavra, que a gente guarda a promessa, que a gente acredita no que Cristo disse, no que o Senhor tem nos dito acerca das suas revelações, acerca dos momentos em que nós estamos em comunhão íntima com Ele. E Deus está falando para nós, ainda que você fique como um odre na fumaça, parece que essa fumaça não vai acabar. Parece que esse calor não vai acabar. Parece que essa tribulação não vai acabar.
Parece que essa luta não vai acabar, mas aí vem Deus através do apóstolo Paulo e fala assim, sabe, essa leve e momentânea tribulação, aleluia, não passará, não se comparará ao peso de glória, aleluia, que está preparado, aleluia, para aqueles que esperam no Senhor, confiam no Senhor, amam o Senhor. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu não sei o tamanho do fogaréu que está soprando na tua vida, o fogaréu da luta, da angústia, do problema, mas Deus fala para você, ei, isso é um processo. Por que é um processo? Porque depois que o couro passa por todo o processo, sabe, da purificação, o processo da curtição, o processo da moldagem, o processo da costura, e ele passa por todo esse processo, algo é colocado dentro dele. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero mais a tua unção. Quem quer mais a unção de Deus aqui? Senhor, eu quero mais do teu azeite, eu quero mais da tua água, eu quero mais do teu vinho, eu quero mais do teu leite. Queridos, Deus fala assim, eu tenho tudo isso para te dar, mas se de fato você quer receber, não foge do processo, não foge do tratamento, não foge porque, aleluia, para que você esteja preparado para receber o que eu tenho para colocar na tua mão, aleluia, para que você possa estar, aleluia, na posição devida para receber o que eu tenho para ministrar sobre a tua vida. Aleluia. Colocar uma unção só maior. Por quê, irmãos? Porque o que o inimigo quer é que você desista da palavra. É que você desista de acreditar no que o Senhor tem falado. E normalmente ele se utiliza dos momentos da aflição, dos momentos da angústia, dos momentos da dificuldade para dizer, está vendo? A tua caminhada não está fazendo sentido. A tua vida de oração, a tua vida de comunhão com o Senhor, de nada está adiantando. Olha a fumaça que está soprando aí. Olha o calor da luta, da prova que está... Se você tivesse, sabe, tudo certinho, tudo direitinho, você não estaria passando por tudo isso. Oh, aleluia. Irmãos, prova, luta, tribulação, irmãos, não é sinônimo de que Deus está longe de você. Muitas vezes, aleluia, o que para um é castigo, para nós é escola de Deus. Para nós, aleluia, é faculdade no céu. Existem experiências, irmãos, que inevitavelmente Deus quer que você passe. E essas experiências vão te levar para um lugar da esperança. Esperança de que coisas maiores ainda Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer no teu ministério. Presta bem atenção, irmãos. Não sei em que área da tua vida coisas precisam morrer. Mas fala como Paulo falou. Já estou crucificado com Cristo. Ninguém vai para a cruz, irmão, esperando que vai passar um tempo ali, daqui a pouco vai embora, vai em casa para tomar um cafezinho, para depois voltar para a cruz, não. Se foi para a cruz, irmãos, só sai dali morto. E Paulo fala assim, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem pode falar isso, aleluia, nessa noite? Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, aleluia, e me segue. Irmãos, na visão humana, na visão natural, pegar a cruz significa prejuízo, significa, sabe, que não está valendo a pena, mas na visão espiritual, na perspectiva de Deus, carregar a cruz, irmãos, aleluia, é você saber, aleluia, em quem você tem crido, é você, aleluia, saber
que tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes da tua vida, e que vai te dar a graça necessária para você chegar ao tempo da glória, porque antes da coroa de glória tem a coroa de espinhos. Antes, aleluia, de receber o que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos, existe um processo que muitas vezes não é agradável para a nossa carne, mas ainda assim é necessária. E uma coisa eu estou enfatizando nessa noite: não abra mão da palavra de Deus na tua vida. Passou pelo processo? Porque na verdade esse processo a gente está passando até chegar no céu, né, irmão? Ninguém consegue passar por ele totalmente, porque enquanto você estiver aqui nessa terra, sempre haverá alguma coisa para você melhorar. Quem concorda com isso? Vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Sempre vai ter alguma coisa. E à medida em que a gente vai melhorando, você vai adquirindo de Deus condição para receber o que Ele quer colocar em tua vida. Agora, preste bem atenção. O que está dentro do odre não é para o odre. O que está dentro do odre, outro é que vai beber. Quem pegou isso que eu falei? Quem entendeu o que eu falei? Se você entender isso, irmãos, aleluia, e se você te tomar isso como verdade, como algo que você de fato quer viver, você estará dando um golpe, sabe, forte e firme no espírito do egoísmo. Porque às vezes a gente fala: Senhor, eu quero ser mais cheio do teu azeite, eu quero ser mais cheio do teu vinho. E Deus fala assim: começa a ministrar. Ministre sobre a vida de quem não tem. Porque à medida em que você der, eu vou multiplicar o que você tem. Quem pega essa palavra? À medida em que você der. Sabe por quê, irmão? Eu estou falando com ordens espirituais aqui, amém, irmãos? Eu quero crer que há algum tipo, aleluia, de elemento bom de Deus na tua vida aqui. Aleluia. O vinho fala do quê, irmão? Vinho fala de revelação. Vinho fala de quê? Vinho fala de alegria, de celebração. Por que eu falei revelação? Porque existem pessoas, irmãos, que não estão preparados para receber a revelação que Deus tem para dar. Por quê? Porque o seu odre está tão enrijecido, sabe, que vai chegar a rachar, vai chegar a explodir. Mas à medida em que espiritualmente você está com a tua mentalidade, sabe, trabalhada pelo Senhor, Deus começa a liberar coisas sobre o teu coração, sobre a tua vida, que agora você vai conseguir absorver com muito mais facilidade. Por quê? Porque você está sendo tratado pelo Senhor. Porque crente na carne, que tem uma porção de carnezinha grudada no seu couro, irmãos, ele não consegue receber a revelação de Deus. Ele começa a falar: Senhor, esse ministério eu não quero para mim, essa obra eu não quero para mim, Senhor, essa tarefa eu não quero para mim. Envia isso para fulano que parece que ele tem mais jeito, envia isso para ciclana porque ela tem mais jeito. Aí eu pergunto uma coisa, irmãos: quem é que faz o odre? É o próprio odre que faz o odre, ou tem alguém fazendo o odre? Aí eu pergunto para os irmãos: quem é que faz o vaso, irmãos? É o próprio barro que faz o vaso, ou é o oleiro que faz o vaso? E Deus está falando alguma coisa importante para nós aqui. Quem você é? Você, aleluia, é o oleiro ou é o barro? Porque se você é o barro, fala para Deus assim: Senhor, pode me moldar do jeito que o Senhor quiser. Pode fazer de mim do jeito que o Senhor quiser. Presta bem atenção, irmãos. Conforme você vai dizendo: Senhor, faz de mim do jeito que você quiser, algo Deus estará estará ministrando dentro do teu interior agora. E esse algo que Deus vai estar ministrando dentro do seu interior vai abençoar quem está perto de você. Pessoas que estão precisando receber revelação de Deus vão ser abençoados por causa do vinho novo que o Senhor vai estar liberando sobre a sua vida. Alguém está crendo nessa palavra, irmãos? Por causa, irmãos, de você se deixar se levar pela presença de Deus, pelo controle de Deus, pelo manuseio de Deus, porque você está dizendo: Senhor, pode fazer de mim o que você quiser. O Senhor vai preparar você de tal maneira que Ele sabe exatamente o que Ele vai colocar dentro de você. E quando Ele resolve colocar leite, se prepare, vai ter crescimento. Porque aonde tem gente bebendo leite,
Aleluia! Tem crianças espiritualmente crescendo. Aleluia! Quem recebe essa palavra em nome de Jesus é Deus dizendo: meu filho, eu vou te usar para discipular, eu vou te usar para você fortalecer os neófitos da fé, eu vou te usar para você ajudar quem está atrofiado a crescer na minha presença. Na cantorrébia. Quem está recebendo essa palavra, irmãos? Deus tem vinho novo. Vinho fala de alegria, de celebração, mas ele também fala de revelação. Tem leite. Leite fala de alimento, leite fala de crescimento. Mas também tem azeite. Um dos produtos ou das substâncias que era colocada dentro do odre, onde os beduínos, muitas vezes, transitando pelo deserto, ele carregava consigo, era o odre cheio de azeite. Pega essa palavra, irmãos. Sabe o azeite que tu está ministrando? Este mesmo azeite Deus vai usar para abençoar a tua vida. Como assim? Presta atenção. Antes de falar sobre o que eu vou falar agora, deixa eu falar mais um pontozinho. O outro produto, ou outra substância que se coloca dentro do odre, que era carregado pelos beduínos em meio ao deserto, era água. E alguém saciava-se, alguém se revigorava por causa da água que aquela pessoa tomava daquele odre. E eu disse que o próprio odre, além de abençoar alguém que está tomando dele, está bebendo dele, posteriormente, ele mesmo vai se utilizar daquilo que ele está ministrando e vai abençoar a si mesmo. Vou explicar. Vou te explicar. Tudo nessa vida, irmãos, uma hora vai precisar de renovação. Tudo nessa vida, uma hora, vai precisar de manutenção. Tem uma hora que você vai falar assim, tem que colocar um pouco de óleo na corrente dessa bicicleta, porque está ressecada. Daqui a pouco pode até quebrar a corrente, não é? Está ressecada. O carro, de tempo em tempo, você tem que levar também na oficina para trocar o óleo, porque aquele óleo já deu o que tinha que dar. Aí tem que colocar um óleo novo para renovar, não é? Toda a engrenagem do carro para que o carro continue funcionando. É assim ou não é, irmãos? Não é? E eu disse aqui, odre não pode ser enrijecido, odre tem que ter elasticidade para aguentar o quê? A fermentação. Fermentação muitas vezes do vinho. E como é que se faz isso? Quando o odre começa a ficar muito enrijecido, era feito duas coisas importantes no odre. O que era feito, pastor? Pegava-se o odre que já tinha sido bastante usado e colocava ele de molho. E ele era colocado num recipiente grande e ele ali entrava até ele amolecer. Quantas horas ele precisava ficar naquela água? Eu não sei, irmãos. Talvez dias. Mas enquanto ele não amolecesse, ele não podia sair da água. A Bíblia fala, irmãos, no livro de Efésios, capítulo 5, o versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Não tenha pressa de ler a Bíblia. Não tenha pressa de meditar nas Escrituras. Não tenha pressa de ouvir o que Deus tem para falar para você. Não tenha pressa de sair do lugar onde a ministração está fluindo. Por quê, irmãos? Porque onde a palavra está sendo ministrada, corações de pedras estão sendo quebrantados. Quem recebe isso que eu estou falando? Quanto mais a palavra ela vai encontrando guarida, irmãos, mais aquilo que é duro o Senhor vai transformando, o Senhor vai quebrantando.
E a água, irmãos, aqui representa a palavra. E a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que despedaça a penha e é como fogo que queima. No sacrifício, irmãos, quando alguém apresentava o animal para o sacrifício, o animal ele era morto, ele era esfolado, ele era cortado em pedaços, depois ele era lançado no fogo, e quando ele era lançado no fogo, ele se transformava em cinzas. Algo bem grande, porque entrou o fogo no negócio. Aleluia. Aquilo que era inteiro, aquilo que era grande, ficou esmiuçado. Aleluia. Não sei se você está entendendo. Muitas vezes, irmãos, para a gente receber o renovo que a gente está precisando receber de Deus, a gente tem que entrar no caminho, irmãos, do quebrantamento, no caminho da humilhação. A gente tem que chegar, aleluia, nos pés daquele que tem poder de exaltar você no meio dessa terra. Mas a Bíblia diz que o Senhor dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E uma das maneiras que o Audrey ele tinha para viver a renovação era ficar de molho na água. E Deus está falando, não tenha pressa de sair da leitura da palavra, não tenha pressa de sair da meditação da palavra, não tenha pressa de parar de ouvir a palavra, não tenha pressa, irmão, de sair do ambiente aonde a palavra profética está sendo liberada, porque corações através da palavra serão, aleluia, quebrantados, e perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contrito. Deixe o Senhor, não desprezará. O Audrey não estava satisfeito de ser usado só por um tempo. Para ele ser usado mais tempo, ele precisava passar agora pelo processo da renovação. Ele já tinha passado pelo processo da purificação, pelo processo da curtição, pelo processo da moldagem, pelo processo da costura. Ele já estava preparado para receber o vinho, estava preparado para receber o leite, estava preparado para receber o azeite, estava preparado para receber a água, estava tudo dentro dele. E por muito tempo ele ministrou vinho, ele ministrou azeite, ele ministrou leite, ele ministrou água. Por muito tempo. Mas o tempo se passou e infelizmente acontece isso com muita gente. O tempo passa e aquele fervor diminui. O tempo passa, mas o calor do Espírito Santo parece que diminui. O tempo passa e a vida de alguns parece que vai perdendo, sabe, aquela graça, aquela alegria que tinha. Por quê? Porque tudo na vida, para continuar funcionando, precisa de renovação. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Tudo na vida, para continuar funcionando, precisa de renovação. Quem precisa de renovação de Deus aqui hoje? Aleluia. Quem entende, irmãos, que você não está funcionando como você funcionava e Deus está querendo fazer um renovo na tua vida para que você possa ser melhor do que você era usado antes por Deus. Passou primeiro pelo processo da água, ficou ali de molho, depois pelo processo de um tempo no azeite. Por que no azeite, irmãos? Porque o azeite também ajudava a transformar aquilo que estava rígido em flexível e ajudava também a fechar as rachaduras. Aí quando fala de rachaduras, sabe o que eu me lembro? Feridas. E uma das coisas que o azeite faz, irmãos, é curar feridas. Quem lembra da parábola do bom samaritano? Quando foi abordado pelos salteadores, o que o bom samaritano fez? Pegou do óleo que tinha, do azeite que tinha, e ministrou sobre as feridas daquele que tinha sido assaltado. Quem é o nosso bálsamo, irmãos? Quem é o óleo, o azeite que a gente precisa para a gente ser sarado? Quem é que tem esse azeite? Quem é que pode ministrar esse azeite? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará.
Ele faz transbordar, aleluia, sobre a minha cabeça o seu óleo, até o meu cálice transbordar. Óleo fala do Espírito Santo. Mas quem é que dá o Espírito Santo? É aquele que disse assim: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei um Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará com vocês todos os dias. Ele vos ensinará toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Ele convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Deus está falando para nós: as rachaduras que estão no teu coração, as feridas que estão no teu coração, começa a encher ela de azeite. A Bíblia fala assim: não vos embriagueis com vinho, que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero profetizar em nome de Jesus, rachaduras que estão impedindo de você manter o que você está recebendo. Porque, irmãos, tão importante quanto receber o que Deus tem preparado para nós, é manter o que temos recebido, é segurar o que temos recebido. Quantas pessoas saem da igreja dizendo: meu Deus, que culto abençoado, que louvor abençoado, que palavra abençoada, o Senhor nessa noite me tocou, o Senhor nessa noite falou poderosamente comigo, mas as rachaduras ainda estão abertas, e por conta disso, o óleo vaza, a presença vaza, e daqui a pouco parece que a história continua tudo a mesma coisa. Aleluia. Para isso não acontecer, vamos fazer o seguinte, irmãos: vamos reconhecer que tem algo, aleluia, aberto em nossa vida que precisa ser restaurado. Vamos reconhecer que há feridas abertas na nossa vida que precisam ser saradas. E vamos chegar com humildade diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu és o médico dos médicos. A tua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e sarou. A tua palavra nos diz, Senhor, aleluia, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Comece a declarar a palavra nessa noite, fora daqui quando o culto acabar, mesmo que diante dos teus olhos pareça que as coisas ainda não mudaram, porque nós precisamos entender, há uma diferença entre o que você está sentindo e entre o que a Bíblia diz. Muitas vezes a Bíblia vai falar coisas que quando você começar a tentar enxergar isso com os olhos da carne, você não vai conseguir ver, mas você precisa escolher se você quer andar por vista ou se você quer andar por fé. Se você quer andar por fé, comece a declarar em nome de Jesus: tem restauração na minha vida, tem cura no meu coração, o azeite de Deus não vai sair dentro de mim, o azeite de Deus vai aleluia, se manter no meu coração. Quanto mais essa presença encher a tua vida, recebe essa palavra em nome de Jesus, mais renovo você vai ter para pregar, mais renovo você vai ter para orar. Pessoas vão se aproximar diante de você desesperadas, só que elas, aleluia, não sabem, você é um odre cheio de azeite, você é um odre cheio de vinho, você é um odre cheio de leite, você é um odre cheio da água viva, e você vai falar assim: olha, de mim mesmo eu não tenho nada, de mim mesmo eu não posso nada, mas o Espírito de Deus que está em mim, a presença de Deus que está em mim, pode fazer algo por você. Receba paz, receba cura, receba saúde, receba libertação, receba avivamento, receba livramento, receba renovo, receba restauração, receba graça, receba glória, receba alegria, receba o vinho, receba o azeite, receba a água, receba em nome de Jesus, porque Deus me deu e eu posso ministrar sobre você. Receba em nome de Jesus. E eu quero liberar isso sobre você aqui nessa noite. Quem crê, levanta a sua mão assim. Eu quero declarar isso nessa noite. Se entrou hoje odres rachados aqui,
Se entrou odres que não estão conseguindo conter o que o Senhor está liberando, quero declarar, aleluia, uma unção, uma porção da água viva sobre a tua vida aí. Ah, Jesus, vai Jesus, amolecendo quem está duro. Quero ministrar sobre a tua vida aí esse azeite que te quebranta. Receba em nome de Jesus o quebrantamento do Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ser, aleluia, abençoador de vidas. No meio do deserto da tua vida, pessoas vão beber do que Deus está ministrando em você. Pessoas vão se alimentar do que Deus está ministrando em você. Pessoas vão ressuscitar espiritualmente pelo que Deus está ministrando em você. Recebe se tu crer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor, cada um tem uma história aqui. Existem pessoas, Senhor, que entraram feridas aqui hoje. Entraram, Senhor, com feridas abertas. Não estão conseguindo conter, não estão conseguindo reter o que o Senhor quer colocar sobre a vida delas. Mas elas estão declarando, Senhor, me cura. Senhor, me sara. E elas estão declarando que creem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu quero declarar em nome de Jesus, odres espiritualmente falando, renovados aqui hoje. Pessoas que estão sendo restauradas aqui hoje. Eu quero declarar que através do que vai sair da boca desse servo de Deus, através do que vai sair da boca dessa serva de Deus, eu quero profetizar em nome de Jesus, vidas vão ser alimentadas, vidas vão ser curadas. Receba essa palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus. Vai ter salvação no teu serviço. Vai ter salvação na tua casa. Vai ter libertação no teu colégio. Vai ter avivamento. Pessoas vão parar para ouvir o que você tem a dizer. Não por causa da tua sabedoria, mas por causa do que o Senhor está liberando dentro de você. Se você crê, diga: eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus, ainda que você fique como um odre na fumaça, o fogo da aflição, o fogo da tribulação está ardendo, mas você diz assim: eu não vou me esquecer dos decretos do Senhor, eu não vou me esquecer das palavras do Senhor. Está tudo dizendo que não vai acontecer, está tudo dizendo que a coisa vai piorar, mas ainda assim eu acredito no que o Senhor disse. Eu acredito no que o Senhor falou. Eu tomo posse do que o Senhor falou. Quem toma posse disso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Só quem crê aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter falado contigo como Ele falou comigo. Que essa palavra possa ter achado guarida no coração de alguém aqui hoje. Entenda. Não é para você ficar vazando óleo, não, irmãos. É para você reter. Não perde o que o Senhor liberou sobre a tua vida aqui hoje. Não murmura. Glorifica a Deus, exalta a Deus. Porque, aleluia, assim como houve multiplicação na casa da viúva, vai ter na tua vida também. Em nome de Jesus.